o Sport demonstra uma grande evolução no seu futebol, empata com o CRB, mas erros desde o começo da temporada ainda permanecem no time. Fica nesse vídeo que a gente vai falar como foi esse pós-jogo de CRB 1 e Sport 1. Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. Começando pela escalação, né? O Sport repetiu a escalação do jogo contra o Avaí, então entrou com Kaique França, Igor Cariús mantido na lateral direita. Os laterais direitos do Sport ainda não estão aptos para retornarem ao time, seja Palácios, de Plácido, que está em transição. Rafael Thierry, Chico mantido e Filipinho na lateral esquerda. Felipe, Fabrício Domingues e Titi Ortiz. Foi esse meio campo de 3 como Pepa já tinha armado contra o Avaí também. E aí na direita Lucas Lima, na esquerda Christian Barleta e na frente a manutenção de Gustavo Coutinho depois de toda aquela conversa se Zé Roberto iria ou não para o futebol iraniano. Sobre o jogo, análise geral do jogo. Na minha opinião, o Sport jogou ainda melhor do que contra o Avaí. O Sport foi soberano na partida, deveria ter goleado o CRB. Se não fosse o goleiro do CRB, Matheus Albino, o Sport fatalmente teria vencido ontem por 4-1. O Sport teve controle da partida, teve muitas trocas de passes no último terço da equipe alagoana. O meio-campo funcionou bastante ali com o Felipe, que teve falhas sim, mas na minha opinião fez um bom jogo. Com o Titi Ortiz, que foi um jogador fundamental nesse meio-campo do Sport. Fabrício Domingues ainda criou algumas chances dentro da área do CRB, então o Sport foi um time que teve muito volume de jogo, que criou muitas oportunidades de gol, tanto no primeiro como no segundo tempo, mas infelizmente pra gente, o goleiro do CRB estava numa noite muito inspirada e defendeu vários chutes que o Sport deu na partida. Então, o Sport apresentou, principalmente em termos de criação de jogadas, um jogo muito melhor do que contra o Avaí. Na minha opinião, o Sport apresentou um bom futebol contra o Avaí, venceu o jogo por 2-0, mas criou bem menos do que nesse jogo contra o CRB, e na partida do Avaí também, o Sport apresentou comportamentos defensivos que me saltaram aos olhos. Então, nessa partida contra o CRB, no geral, eu considero uma boa evolução do time e o Sport deveria ter vencido. Como foi executada a saída de bola? Esse é um primeiro ponto aqui, depois da análise do jogo, que eu queria falar com vocês. O Sport, na minha opinião, teve dois comportamentos relevantes nessa saída de bola que ainda não está perfeita, longe disso. A saída de bola do Sport apresenta muitas falhas, principalmente pelos jogadores que lá estão compondo essa linha de 4, mas a estrutura da saída de bola do Sport aconteceu de duas formas, né? Uma com o Felipe afundando no meio dos dois zagueiros, Rafael Thierry pela direita, Chico pela esquerda, e aí Felipe vem para qualificar essa saída de bola pelo meio. E a outra forma da saída de bola que aconteceu no jogo contra o CRB foi uma linha de 4 sustentada, né? Em que Igor Cariús abre, Filipinho também abre e os dois zagueiros se aproximam do meio campo para poder fazer essa transição até a intermediária do adversário. Então é uma estrutura de 4, né? Mais um, Felipe à frente, que dá um equilíbrio para essa bola não ficar perdida com passes errados porventura. Então o Sport ele variou entre esses dois comportamentos, uma com uma saída de 3 com Felipe afundando entre os zagueiros e uma saída mais cautelosa com uma sustentação de linha de 4. E aí, falando sobre os problemas que estão acontecendo na saída de bola, vejamos, o Sport hoje joga com Chico, que na minha opinião é um zagueiro que não tem uma boa saída de bola, ele rifa muitas bolas ao campo de ataque, erra a maioria delas, ele é um cara que não consegue ter uma confiança para sair por baixo. Castan, na minha opinião, é um cara que fazia muito bem essa saída de bola por baixo, esses lançamentos eram muito melhores que os de Chico. Então Chico é um cara fundamental do ponto de vista negativo para essa saída de bola ficar muito ruim. E aí Rafael Thierry no jogo contra o CRB, ele errou também algumas bolas, ele demonstrou estar um pouco inseguro, ele não estava numa noite boa tecnicamente, e aí o Sport apresentou esses problemas. Mas como eu falei no começo do vídeo, a saída de bola do Sport ainda é um problema de maneira recorrente. Pepa precisa melhorar esse comportamento, esse fundamento, talvez trazer de volta aí Castan para qualificar essa saída de bola. Eu sei que muitos aqui, como eu também, acham Castan um jogador limitado, era um jogador que estava entregando muitas bolas e resultando em gols essas bolas, mas eu acho que
quando um treinador ele tem um modelo de jogo e ele precisa ser fiel a esse modelo, ele precisa escalar jogadores que qualifiquem essa saída de bola. E uma coisa me surpreendeu muito ontem no jogo contra o CRB, que foi a saída de bola nesse momento de linha de 4 sustentada de Filipinho. Ele estava muito bem na saída de bola pelo lado esquerdo, acertando bons passes por baixo, pelo alto. Então foi um cara que deu um equilíbrio muito grande ali pelo lado esquerdo na hora de sair com a bola, já que Chico é um cara que não consegue fazer essa saída de bola qualificada. Então o Sport precisa, Pepa precisa ajustar esses jogadores para que eles tenham uma saída de bola qualificada, já que ele é um treinador que majoritariamente pede que as suas equipes joguem por baixo nessa fase de construção. Grande volume de chances criadas, isso é um fator positivo. O Sport com o Guto Ferreira era um time que mal criava, um time que era muito sensível na parte defensiva, e aí com o Pepa a gente já viu 4 oportunidades claras contra o Avaí. Contra o CRB eu já contei 6 oportunidades claras. Então ele é um treinador que, diferente de Sosso, enquanto o Sosso atacava com basicamente 8 jogadores, Pepa ele ataca com um bom volume de jogadores, mas ele deixa alguns ali no balanço defensivo, mas que esses jogadores, quando atacam, esses jogadores conseguem tabelar, triangular, fazer boas associações e criar de fato chances de gols. Então o Sport demonstra ser um time aí que está voltando a ser bastante criativo. E aí no segundo tempo o Sport começou a fazer algumas alterações enquanto estava perdendo por 1-0, já que o CRB fez um gol com o Mike, um gol polêmico. Eu não sei nem dizer se aquele lance estava impedido ou não, porque os ângulos foram diferentes, então tenho que analisar melhor para saber se foi impedido ou não, mas pelo que eu vi, muita gente achou que o lance estava impedido e o gol do CRB deveria ser invalidado. Mas aí o Sport vem com a mudança em que sai Gustavo Coutinho e entra Zé Roberto, e aí Gustavo Coutinho mais um jogo muito ruim, não conseguindo se associar, não conseguindo ganhar dos zagueiros. Pepa coloca Zé Roberto ali para ter um refino técnico no último terço, e ele coloca também Wellington Silva no lugar de Igor Cariús. O Wellington Silva entrou como se fosse um ala ali pela direita, e o que eu gosto muito nesses treinadores estrangeiros é que eles são criativos e eles não têm amarras, Ele basicamente tira o lateral do Sport e coloca um ponta, porque ele sabe que ele precisa atacar aquele corredor. O CRB tinha cansado fisicamente, o lado esquerdo estava exposto, e o que ele fez com isso? Ele colocou o Lucas Lima mais pelo meio e deu a profundidade ali para o Wellington Silva, que empatou o jogo na segunda etapa. Colocou também Pedro Vilhena no lugar de Barleta morto, fez uma partida razoável, não fez uma partida como a do Avaí, mas não jogou mal contra o CRB, mas ele se desgasta muito porque é um jogador que dribla, que vai para cima, que volta ajudando na marcação, mas aí eu discordo um pouco de Pepa. Eu teria colocado Lene Lobato, porque eu acho que o tempo de Vilhena no Sport já deveria ter acabado faz muito tempo. E a última alteração, sai Felipe, depois de estar passando por um momento técnico ruim, deu uma bola que resultou num contra-ataque muito perigoso para o CRB, e aí Pepa, eu acho que reconhecendo esse momento físico de Felipe, tira Felipe e coloca mais uma vez Julián Fernandes, que basicamente travou o meio ali do CRB, e aí deu um ajuste defensivo naqueles últimos momentos ali, quando nós já estávamos nos acréscimos. Por que Lucas Lima tem que ser titular, na minha opinião? O primeiro tempo, ontem, me deixou uma seguinte reflexão: se Lucas Lima deveria já começar a pegar um banco para o Wellington Silva, porque eu não estava gostando da partida de Lucas Lima, ele não está no seu melhor momento técnico já há alguns jogos, e o Wellington Silva jogou bem contra o Ituano, jogou bem contra o Avaí, fez o gol ontem contra o CRB, mas assim, o segundo tempo ontem mostrou que Lucas Lima precisa ser titular desse time do Sport, seja no meio, seja na ponta direita. Ele é um cara que, quando ele está bem, ele é muito acima do nível dos jogadores da Série B. Ele tem ótima precisão de passe, boa visão de jogo. Ele com Titi Ortiz ali no segundo tempo se associaram bastante pelo lado direito, pelo lado esquerdo e também pelo meio. Ele criou algumas jogadas, então é um cara que, mesmo eu tendo essa dificuldade de aceitar ele como titular nesses últimos jogos, e ontem no primeiro tempo era como se fosse um estopim, e no segundo tempo eu refleti melhor e acho que Lucas Lima precisa ser
o titular dessa equipe do Sport, porque é um cara muito acima da média no nível técnico. 2 jogos ótimos de Titi Ortiz nessa nova posição, função em que ele está atuando, né? Como esse médio pelo lado esquerdo. Ele fez uma grande partida contra o Avaí, ofensivamente e defensivamente. Contra o CRB, ele fez uma grande partida, basicamente criou a maioria das jogadas do Sport no último terço, marcou muito bem também, tem demonstrado um poder de competitividade muito grande pelo Sport que eu não tinha visto ainda ao longo dessa temporada. É um cara que está brigando por todas as bolas e pela primeira vez, na minha opinião, ele conseguiu fazer 2 jogos seguidos muito bons. Melhores e piores, começando pelos melhores. Titi Ortiz, repetindo, para mim o melhor em campo, criou tudo, marcou bem, está demonstrando um poder mental muito bom para ser competitivo, então na minha opinião uma grande partida e o melhor em campo. Filipinho, como eu falei para vocês, ajudou muito ali na ausência técnica de Chico para fazer essa saída de bola. Foi um cara que agrediu muito o último terço, fez bons cruzamentos, né? Teve até uma chance no segundo tempo que ele bate o goleiro Matheus Albino, faz uma grande defesa, não comprometeu defensivamente, e isso vem acontecendo desde que ele voltou de lesão. É um cara que está se equilibrando ali defensivamente, e eu repito, se Filipinho for bem defensivamente, ele tem tudo para ser um grande lateral, porque ele bate bem na bola, ele é um cara fisicamente muito bom, então ele só precisa corrigir essa parte defensiva, que é mais fácil para um jogador de futebol, para se tornar um grande lateral esquerdo. E por último, Wellington Silva, que entrou numa posição e numa função ali que ele não está habituado, mas fez o gol, participou de jogadas, efetuou dribles e entrou com uma gana muito grande para mudar esse cenário, e na conta dele esse um ponto que a gente traz de Maceió. Piores, Coutinho está se tornando recorrente, perde duelos, não consegue se associar, falta fazer pivô, então é um cara tecnicamente muito mal no Sport há muito tempo já. Chico, como eu falei para vocês, no primeiro tempo cansou de errar lançamentos, teve dificuldade em sair por baixo no momento de construção, falhou até defensivamente também, uma marcação ou outra. Tenho que reconhecer que no segundo tempo ele esteve mais equilibrado, melhorou, mas ainda assim o saldo, na minha opinião, foi muito negativo. E Vilhena, que entrou, teve uma boa margem de minutos ali e não acrescentou absolutamente nada, como vem sendo desde 4 meses para cá aproximadamente. E aí a projeção de um futuro melhor. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem um treinador aí que em 2 jogos fez um ótimo trabalho, está sendo um cara inquieto nas substituições, colocando o Wellington Silva como esse ala, por exemplo. É um cara que não deixa de ser agressivo na marcação e com bola também. Ele vai jogar em casa, a gente vai jogar domingo contra o CRB, né? E agora vai ser realmente pela 26ª rodada, então o CRB vai até Recife para jogar com a gente. Ele já falou que ele está ansioso para jogar em casa, para ver a torcida, e eu tenho certeza que com o Pepa a gente tem um bom futuro nesse final de Série B. Se Deus quiser, a gente vai subir, porque ele é um treinador inteligente, um cara que sabe treinar muito bem, que tem o grupo ao seu lado, que vem de uma escola que, na minha opinião, é a melhor do mundo hoje, que é Portugal. Portugal tem treinadores em todos os lugares do mundo, então essa mistura de um bom treinador com um elenco competente para subir para a Série A, eu acho que vai dar bom aí, e o Sport vai conseguir esses resultados e fazer essa campanha de recuperação, porque nesse mês, com o Guto Ferreira, o Sport basicamente entregou muitos pontos que eram para ser somados nessa sua campanha. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever aqui. Pelo Sport Tudo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.